Oi, povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver a segunda parte da aula de grandezas químicas. Eu achei melhor dividir em partes, talvez a gente faça mais aulas disso ainda, mas é que é um assunto um pouquinho complexo, então a gente precisa ir devagar. A videoaula de hoje, ela é complementar à de semana passada, precisa ver primeiro a aula número 2, da semana número 2, para depois vir para essa, senão vai ficar complicado entender. Então, uma matéria depende da outra, é uma sequência, comecem pela aula da semana 2, esse assunto aqui é importante, certo? Então, o que nós vamos discutir hoje? A aula passada, a gente falou do que era massa atômica, massa molecular, a unidade mais adequada para medir essas massas, que é o U, a unidade de massa atômica, e fizemos alguns exercícios, inclusive exercícios no Forms. Hoje, o caminho é mais ou menos o mesmo. A gente vai começar revisando, relembrando esses conceitos da aula passada, e depois a gente vai começar a falar de verdade do mol, né? É uma grandeza química para contar partículas muito pequenas. Quando eu quero contar átomos ou contar moléculas, a unidade mais adequada é um mol. Então, a gente está entrando em grandezas químicas porque existe uma para massa, que é a unidade de massa atômica, e existe uma para contagem, para quantidade, que é o mol. Então, vamos começar. O que eu separei para revisão? E aí eu vou fazer tudo manualmente mesmo. A gente precisa lembrar de coisinhas da aula passada, que são algumas definições de unidade de massa atômica, por exemplo. O que nós vimos? Que a unidade de massa atômica, eu vou escrever devagarinho aqui, é a unidade que foi criada para medir a massa de coisas microscópicas, de partículas como átomos, moléculas. Então, a unidade de massa atômica ela foi criada com esse objetivo. Como eu não posso medir a massa dessas coisas em gramas ou quilogramas, porque elas são muito pequenas, eu tenho uma unidade específica. A definição de unidade de massa atômica é a seguinte: um U é o equivalente a 1/12, então, uma parte em 12 da massa do carbono 12, daquele isótopo mais abundante de carbono. Então, eu vou escrever carbono 12, que é o nome do isótopo, ou simplesmente carbono com 12 aqui em cima no lugar do número de massa. Então, essa é a definição de U. A equivalência em gramas é mais ou menos essa, ó. Cada U equivale a 1,67, aqui aproximadamente, tá? Tem um arredondamento, vezes 10 a menos 24 gramas. Então, o U é extremamente pequeno, é uma unidade para coisas microscópicas. Falei para vocês que a massa dos átomos é medida em U, e a gente chama de massa atômica. A massa atômica de um elemento é a média entre as massas dos isótopos, mas é uma média ponderada. Aquele valor que aparece na tabela periódica como massa atômica é um valor médio. Na aula passada eu expliquei como calculava, falei das porcentagens, né, como é que faz o cálculo para chegar nisso, mas o importante é o seguinte, o que a gente chama de massa atômica, que é a massa do átomo, a massa atômica é medida em U, certo? Então, massa atômica é a massa média, né, do átomo, é aquela que está lá na tabela periódica, e ela é medida em U, em unidade de massa atômica. Quando eu tenho um conjunto de átomos, quando eu tenho uma molécula, eu não chamo de massa atômica, eu chamo de massa molecular, que é a massa do conjuntinho de moléculas. Podem ser conjuntinho de átomos, podem ser 2, 3, muitos átomos. Então, massa molecular é a mesma coisa que massa da molécula, o próprio nome diz. Como a molécula é um conjunto de átomos, a unidade adequada para medir é o U também, é a mesma dos átomos, certo? A gente viu também que existe massa de íons. Massa de íons. Vou escrever assim. Como que seria? Você desconsidera que entraram ou saíram elétrons. Então, ó, desconsidere os elétrons. Como assim? Qual é a massa do Na+?
Vocês vão na tabela periódica e vão encontrar a massa do sódio como 23, aproximadamente. O fato dele ter perdido um elétron não muda a massa, porque a massa do elétron é desprezível. Então, quando eu estou falando de íons, eu não levo em consideração se ele tem carga positiva ou negativa, porque os elétrons não têm uma influência considerável na massa. Acho que revisei por cima, né, o que nós vimos na aula passada, e no decorrer da aula eu vou lembrando outras coisas que são importantes. Então, é isso aqui que precisa saber para prosseguir entendendo o assunto. Bom, e o que seria o mol, né? Eu falei ali no comecinho, logo na introdução, que a gente está falando de grandezas químicas, grandezas usadas para medir átomo, molécula, íons. E o conceito de mol é uma grandeza química, só que ela é usada para contar. Assim como a dúzia são sempre 12 coisas, o mol é um número de coisas, é um número para contar. Então, se eu falo 2 dúzias, todo mundo entende que são 2 vezes 12, que é uma dúzia. Quando eu falo 1 mol ou 2 mols, eu estou falando de uma quantidade numérica. Como que a gente define isso? Quando eu falo de medidas de distância muito grande ou de coisas muito pequenas, a gente tem que escolher, selecionar unidades adequadas. Para fazer uma analogia aqui, eu estou falando sobre ano-luz. Ano-luz é uma unidade de distância, certo? Quando eu tenho a distância entre planetas, entre galáxias, distâncias astronômicas, eu não consigo medir isso em metro, né? Em quilômetro também não. E aí a unidade mais adequada para esse tipo de medida é o ano-luz. O ano-luz é muita coisa, gente. Um ano-luz é a distância, né, percorrida pela luz durante um ano. E a luz viaja numa velocidade absurdamente alta, né? A velocidade da luz é ali na faixa de 300 mil quilômetros por segundo. Imagina um ano, né? Fazendo uma estimativa, um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano e vale 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, é algo impossível, né? Para uma pessoa imaginar, um ser humano, enfim, um objeto viajando nessa velocidade, nunca seria possível. Então, é muito, muito, muito alta. Do mesmo jeito que para coisas muito, muito pequenas, eu também tenho unidades adequadas, para coisas muito, muito grandes, eu tenho unidades adequadas. Então, pensando ali, ó, na velocidade que a luz vai imprimir durante um ano, como é que eu calculo, como é que eu faço analogia disso para quantidades? A quantidade para contar quantias enormes é o mol. A definição parece meio confusa. Ó. Mol é a quantidade de matéria, ou de substância, né, de material, que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos de carbono em 12 gramas de carbono 12. Parece estranho demais, mas o que está dizendo aí é o seguinte. Se eu pego uma amostrinha de carbono 12, o carbono mais abundante, né, aquele mais comum na natureza, eu pego 12 gramas de carbono, a quantidade de átomos presentes nessa amostra é igual a 1 mol. Essa foi a maneira de definir, né? O que vai ser um mol? Bom, é a quantidade de átomos que eu tenho em 12 gramas de carbono. E aí eu vou aplicando relações de proporcionalidade. Se eu tenho 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol. Se eu tiver 24 gramas de carbono, terei 2 mols. Mesmo raciocínio se eu estivesse falando de dúzia. Ó, se eu tiver 12 laranjas, eu tenho uma dúzia. Se eu tiver 24 laranjas, eu tenho 2 dúzias. Então, a analogia é essa. A gente vai fazer proporções com essa quantidade. Agora, está dizendo aqui que 1 mol é a quantidade de átomos que tem em 12 gramas, mas quantos átomos tem ali? O valor experimental, depois de muitos anos, muitos cientistas trabalhando nisso, o valor que se chegou é que em 12 gramas de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Esses 6 vezes 10 a 23 é a quantidade equivalente a 1 mol. Assim como uma dúzia é 12, 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. Certo? É uma quantidade aproximadamente igual a 600 sextilhões de coisas. É uma coisa meio absurda, né, de imaginar, mas eu estou dizendo para vocês que em 12 gramas de carbono, se eu colocar na balança lá, tem 12 gramas, eu posso afirmar
que ali tem 6 vezes 10 a 23 átomos, ou 600 sextilhões de átomos. Então, é muita coisa. Esse valor, né, do mol, o 6 vezes 10 a 23, ele foi nomeado em homenagem a um cientista importante, já falo dele rapidamente, chamado Avogadro, Amadeu Avogadro. Esse Amadeu Avogadro, ele fez muitos experimentos envolvendo quantidades de gases, ele trabalhou muito com reações gasosas e foi ele que começou a tentar quantificar, né? Quantos átomos eu tenho, quantas moléculas eu tenho em determinadas quantidades de material. Então, o 6 vezes 10 a 23 recebeu o nome de constante de Avogadro em homenagem a esse cientista. Bom, essa unidade, o mol, a gente chama de quantidade de matéria. Toda vez que um exercício, uma questão falar em quantidade de matéria, ele quer saber qual é a quantidade em mol. Então, a gente vai ouvir muito esses termos, né? O que é uma quantidade de matéria eu tenho aqui? Eu estou perguntando quantos mols eu tenho. Quando eu quero saber quantos gramas, por exemplo, eu pergunto qual é a massa. Certo? Quando eu quero saber a quantidade de matéria, eu vou usar o termo mol. A unidade adequada é um mol. Rapidamente falando sobre esse Amadeu Avogadro que eu falei ali, esse carinha aqui da foto, ele nasceu na Itália, ele faleceu em 1856. A grande contribuição dele para a ciência é essa hipótese, muitas contribuições, aliás, né? Mas uma que ficou muito conhecida é a hipótese de Avogadro, que ele enunciou e diz respeito a gases. Daqui a algum tempo, quando a gente entrar nesse assunto, eu vou relembrar desse sujeito. Então, esse é o Amadeu Avogadro, é o cara da constante. Bom, e como que eu relaciono, né, o com grama com mol? O que tem a ver uma coisa com outra? Primeiro vamos relacionar um com grama, depois a gente fala em mol. Eu já coloquei isso lá na revisão, mas eu coloquei de novo aqui que é importante. Um U, uma unidade de massa atômica, equivale a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas aproximadamente. O que eu vou fazer com essa informação e com a ideia de mol que a gente acabou de descobrir? Eu posso usar essa informação aqui para descobrir qual é a massa em gramas de objetos, de amostras de coisas muito pequenas. Parece estranho, mas olha só o que eu vou fazer nesse exemplo. Se a gente sabe que a massa de um átomo de hidrogênio é 1U, a massa atômica do hidrogênio é 1U, eu retiro lá da tabela periódica, qual deve ser a massa em gramas de 1 mol de átomos de hidrogênio? Então, ó, um átomo sozinho de hidrogênio, a massa é 1U. E um mol de átomos? A gente viu na página anterior que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Então, um mol de qualquer coisa são 6 vezes 10 a 23 coisas. Como assim? Um mol de pessoas. São 6 vezes 10 a 23 pessoas, embora não existam, né? Não tem essa quantidade de gente no nosso planeta. Mas vamos pensar que se eu quero falar de um mol de cachorros, quantos cachorros eu tenho? 6 vezes 10 a 23. Então, essa é a relação que a gente vai fazer. Do mesmo jeito que eu podia chegar aqui e falar para vocês, olha, eu tenho uma dúzia de cachorros. Significa que eu tenho 12 cachorros. Então, é uma maneira de dizer a mesma coisa. Bom, qual deve ser a massa em gramas de um mol de átomos de hidrogênio? Então, vamos pensar aqui que o exercício está nos dizendo, ó. Ele fala que se eu tiver um átomo de hidrogênio, a massa disso aqui é 1U. Isso é uma informação da tabela periódica. O exercício está me perguntando qual vai ser a massa se eu tiver 1 mol de átomos. Quanto é 1 mol? 1 mol é 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, para 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, claro, a quantidade vai ser X, a quantidade em massa. Vou fazer uma regra de 3 aqui, gente. Vou multiplicar em cruz e vou achar o valor de X. Vai ser 6 vezes 10 a 23, vou fazer as contas aqui, ó. Vezes 1 dividido por 1. Aqui é 1U,
aqui embaixo é um átomo, e 6 vezes 10 é 23 está em átomos também. Então, é como se eu cancelasse átomo com átomo, resposta sai em U. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 U. O que eu respondi aqui? Eu respondi qual é a massa de 1 mol de átomos de hidrogênio, ou seja, de 600 sextilhões de átomos, só que eu respondi em U. E ele está me dizendo aqui na questão que tem que ser escrito em gramas. Como é que eu faço isso? Vamos lá. 1U é o equivalente a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Essa é a relação entre U e grama. Agora, eu acabei de descobrir aqui que um mol de hidrogênio tem 6 vezes 10 a 23 U. Qual vai ser a massa? Vou chamar de Y. Resolvemos na forma de regra de 3. 6 vezes 10 a 23 vezes 1,67 vezes 10 a menos 24. Tudo isso dividido por 1. Regra de 3 resolvida ali. Deixa eu pegar outra cor aqui. Quanto que vai ser isso? Eu vou fazer na calculadora. 6 vezes 10 a 23 vezes 1,67 vezes 10 a menos 24. O valor que eu chego é aproximadamente, essa caneta não vai aparecer, aproximadamente 1 grama. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cima para ficar melhor. Então, aproximadamente 1 grama. Olha isso. Isso eu quero que vocês fiquem bem atentos. Eu vou chamar atenção para isso em outros exemplos. Olha só, um átomo de hidrogênio tem massa 1U. 6 vezes 10 a 23 átomos tem massa 1, só que é 1 grama. Então, um átomo de hidrogênio tem massa 1U, porque U é para coisas extremamente pequenas, é para um átomo, alguns átomos. Já se eu tiver 600 sextilhões de átomos de hidrogênio, eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, é muito átomo. E aí a massa também é 1, só que é 1 grama. Então, o número é o mesmo, mas eu troquei de unidades. Vou para o próximo exemplo. Então, tudo que eu usei no exemplo anterior vale aqui. Agora, a gente sabe o seguinte, ó, que a massa atômica do oxigênio é 16, tirei da tabela, e ele quer saber qual a massa em gramas de 1 mol de átomos de oxigênio. Como é que eu começo a resolução disso? Assim, ó, 1 átomo de oxigênio, vou colocar O assim, tem qual massa? 16U. A massa atômica do oxigênio é 16 U. Mas eu quero saber para 1 mol. E eu acabei de escrever para vocês na outra página que 1 mol de alguma coisa são 6 vezes 10 a 23 coisas. Então, 1 mol de átomos de oxigênio é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Qual vai ser a massa? X. Vou calcular essa regra de 3 aqui. Quanto vale x? Multiplique em cruz, a resposta vai sair em U, só fazer a conta, e eu vou ter 6 vezes 10 é 23, vezes 16, dividido por 1. Eu chego que a quantidade é 9,6 vezes 10 a 24U. Essa é a massa de 1 mol de oxigênio, só que medida em U. E ele quer saber em gramas. Vou usar a mesma relação do slide anterior. 1U é o equivalente a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu tenho 9,6 vezes 10 a 24, a quantidade aqui vai ser Y. Vamos calcular esse Y. Qual vai ser? 9,6 vezes 10 a 24
multiplicado por 1,67 vezes 10 a menos 24, dividido por 1. É resolver a regra de 3, nós vamos chegar em 16,032, 16, só que agora gramas. Vamos relacionar aqui. Olha só, se eu tenho um átomo de oxigênio, a massa é 16. Vou apagar isso aqui, peraí. A massa é 16U. Vou fazer com marca-texto que fica melhor. Então, olha só. Se eu tenho um átomo, a massa é 16U. Mas se eu tiver 1 mol de átomos, a massa também é 16. Só que agora, 16 gramas. Isso se repetiu, parecido com o que eu mostrei com o hidrogênio. Agora, vamos combinar átomos. E se eu tiver um conjunto de átomos? Sabendo que a massa atômica do oxigênio é 16 e a massa atômica do carbono é 12, tudo tirado da tabela, qual deve ser a massa em gramas de 1 mol de moléculas? Só que agora de gás carbônico. Para isso, precisa saber como é a molécula de gás carbônico. O dióxido de carbono é isso aqui. Como é que eu calculo a massa molecular? A gente aprendeu na aula passada. A massa dessa molécula, a massa molecular, é igual a, vamos fazer conta, 12 para o carbono, 16 para o oxigênio, só que eu tenho 2 oxigênios. Então, aqui, ó, vezes 2. Vai dar 32 mais 12, 44U. Essa é a massa da molécula de gás carbônico. Semana passada, nos exercícios, fizemos isso muitas vezes. Eu quero saber qual a massa de 1 mol dessas moléculas. Eu sei que uma única molécula, então é tudo resolvido por proporção. Tem massa 44U. Mas, se eu tiver 1 mol de molécula, eu terei 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu quero saber qual a massa disso. X. Regrinha de 3, multipliquem, cruza esse por esse e esse aqui por esse, isolo x. Vou fazer as contas. 6 vezes 10 é 23, vezes 44, dividido por 1. Eu chego numa quantidade bem grande, ó. 2,64 vezes 10 a 25U. É muito U. O que eu faço? Para responder em gramas, eu vou usar aquela relação do exemplo anterior, que cada U equivale a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. E aí eu quero saber essa minha quantidade calculada no item na parte anterior, vezes 10 a 25, então, ó, 2,64 vezes 10 a 25U, são quantos gramas? Vamos calcular esse valor de Y? Regra de 3, multiplique em cruz, 1,67 vezes 10 a menos 24, vezes 2,64 vezes 10 a 25, tudo dividido por 1, e a gente chega num valor que é aproximadamente 44,08, então, aproximadamente 44 gramas. Eu acho que agora ficou bem claro o que eu estou querendo mostrar. Olha só, quando eu tenho uma molécula ou um átomo, uma unidade só daquela substância, né? Eu tenho a massa em U. Quando eu tenho 1 mol desta mesma substância, desse mesmo tipo de átomo, eu tenho exatamente o mesmo valor numérico, que é 44. Só que agora eu substituo U por G, porque a massa da molécula é 44U. A massa de 1 mol de moléculas é 44 também, só que gramas. Essa é a modificação. Vou fazer um exemplo com uma coisa bem genérica, para vocês verem que essa relação que eu fiz vale para qualquer coisa, né? Relação de proporcionalidade pode ser aplicada em muitas situações. Vamos junto comigo. Sabendo-se que a massa de uma maçã é 150 gramas, então estou imaginando uma maçã pequena ali,
entre pequena e média, qual deve ser a massa de 1 mol de maçãs? Então, vamos pensar o seguinte, eu estou carregando na minha mochila uma maçã, ela tem massa de 150 gramas. Qual seria a massa se eu tivesse 600 sextilhões de maçãs? Se eu estivesse carregando tudo isso de maçã, será que eu conseguiria carregar, né? Já começa por aí. Então, vamos pensar nas relações. Olha só, está escrito no texto do exercício que cada maçã tem essa massa, 150 gramas. Por que eu não estou usando o U como nos outros casos? Gente, a maçã é uma coisa macroscópica, ela é enorme, né? Comparando com o átomo. Eu consigo ver uma maçã, eu consigo manipular. Se eu consigo ver, pegar, eu estou falando do mundo macroscópico, são coisas medidas em gramas. Quando eu falo de usar o U, nas questões, nos exemplos anteriores, eu estou falando para molécula ou para átomo. Para coisas extremamente pequenas é que eu uso a unidade de massa atômica. Para coisas visíveis, eu uso grama mesmo. Então, ó, uma maçã tem 150 gramas. E se eu tiver 1 mol de maçã? Quanto que é 1 mol de maçã, né? Quantas maçãs eu tenho em 1 mol? Eu tenho 6 vezes 10 a 23 maçãs. E eu vou querer saber qual é a massa. Vou chamar de X, certo? Regra de 3, multiplique em cruz, eu vou fazer a conta agora, ó, 150 gramas vezes 6 vezes 10 a 23 maçãs, dividido por uma maçã. E aí vai desaparecer esse termo, né? Maçã, maçã. Sobra a resposta em gramas. Então, nesse caso, eu não precisei fazer 2 passos, porque a massa da maçã já estava em gramas e o exercício pediu em gramas, o exemplo. Então, eu vou ter 150 vezes 6 vezes 10 a 23, que é uma quantidade gigante, que é uma quantidade igual a 9 vezes 10 a 25 gramas. Essa é a massa, gente, de 1 mol de maçã, e eu realmente acho impossível que uma pessoa consiga carregar essa quantidade, né? Então, ninguém consegue pegar, transportar 1 mol de maçãs. É muita maçã. E tudo isso que eu falei leva a gente a uma nova unidade, a uma nova grandeza chamada de massa molar. Quando eu calculei agora há pouco a massa de 1 mol de maçãs, e eu cheguei no 9 vezes 10 a 25 gramas, aquela massa que representa 1 mol de maçã é chamada de massa molar. É a massa de 1 mol das substâncias. Então, como o nome indica, é a massa de 1 mol. Agora, vamos pensar, se fosse 1 mol de pessoas, a massa seria um valor. E se fosse 1 mol de elefantes, por exemplo? Eu continuo tendo 1 mol, 6 vezes 10 a 23 coisas, mas a massa seria muito maior porque o objeto, o material que eu estou medindo, tem muito mais massa. Vou tentar fazer com dúvidas, com dúzia. Se eu tenho uma dúzia de laranjas, eu posso carregar numa sacola. E se eu tiver uma dúzia de melancias, será que eu consigo carregar numa sacola? Continua sendo uma dúzia. Eu tenho 12 de um, 12 do outro. Mas como um deles tem massa muito maior, eu vou ter uma massa muito maior no final. E eu estou falando de massa de 12 coisas, então massa de uma dúzia. Em relação à massa molar, eu também estou comparando massas, mas eu vou comparar massas de 1 mol. 1 mol de coisas, será que eu posso ou não posso carregar? Depende. 1 mol de maçãs que eu calculei no item anterior dava 9 vezes 10 a 25 gramas. Agora, e 1 mol de gás carbônico, que eu calculei também um pouquinho para trás? 1 mol de gás carbônico tinha 44 gramas, então dá para carregar. Então, essa relação entre massa e massa molar vai depender de quanto pesa, né, de qual é a massa da molécula ou do átomo que me interessa. Como que eu meço, né? Como que eu vou calcular a massa molar? Ela é calculada em gramas por mol. E aí eu vou mostrar alguns exemplos. Eu peguei o ferro e água como modelos. Primeiro, qual seria a massa molar do ferro? Então, vamos pensar. Eu acabei de mostrar para vocês que a gente faz isso aqui, ó.
Quando a gente tem um único átomo, é aquela mesma relação dos exemplos de ferro, a massa vai ser 56 U. Da onde que eu tirei essa informação? Da tabela periódica. Se eu tiver 1 mol de átomos de ferro, que são 6 vezes 10 a 23 átomos, eu vou ter uma massa X. Então, vamos lá, 6 vezes 10 a 23 vezes 56. Eu cheguei aqui que o valor de X é 3,36 vezes 10 a 25. Unidade U. Como que eu faço para passar isso para gramas? 1U é 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. E se eu tiver essa quantidade aqui, ó, em U, aqui eu vou ter Z gramas. Vamos fazer essa conta. Então, ó, eu estou só transferindo esse 3 vezes 10 a 26, a 25, 3,36 vezes 10 a 25 para cá, tá bom? Então, é como se ele viesse aqui, vou fazer uma regra de 3. É só multiplicar por 1,67 vezes 10 a menos 24. E por incrível que pareça, o valor de Z é 56 gramas. Gente, eu não preciso mais fazer essa conta, eu já sei quanto dá. Numericamente, é igual, ó, um átomo de ferro tem 56 U. Um mol de ferro, mol de átomo de ferro, tem 56 gramas. A gente vai dizer que o ferro tem massa molar igual a... Só fechar aqui. Então, o ferro vai ter massa molar igual a 56 gramas por mol. Ou seja, cada mol de ferro tem 56 gramas. Próximo exemplo. Qual é a massa molar da substância? A substância ali é a água. Fiz com ferro, agora eu vou fazer com a água. Mesmo processo. Agora, não vou fazer esse monte de conta, gente. Não precisa, porque eu já entendi qual que é a relação. Se eu tiver uma molécula de água, aquela molécula que tem um oxigênio e 2 hidrogênios, eu escrevi um molecular aqui. Uma molécula de água tem a massa igual a 18 U. Da onde que sai isso? Sai do H2O. 1 para o hidrogênio vezes 2, mais 16 para o oxigênio, que vai dar 18 U. É assim que a gente faz. Uma molécula tem 18 U. Mas e se eu tiver 1 mol de moléculas? Eu acabei de falar para vocês que 1 mol é sempre a mesma quantidade. 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água nesse caso. E qual é a massa disso aqui? Se uma molécula é 18U, 1 mol de moléculas é 18 gramas. Ó, mesmo valor numérico, só que eu troquei as... Não era para ter pulado, mas enfim. Voltando lá, gente, a massa molar da água seria 18 gramas por mol, tá? É que pulou aqui. Bom, o que eu posso concluir com isso? Um monte de coisa. Que quando eu estou falando de elementos químicos, como eu fiz com o ferro, agora há pouco, a massa atômica e a massa molar, elas são numericamente iguais, têm o mesmo valor, mas as unidades são diferentes. Se for massa atômica, coisa minúscula, né? Mundo microscópico, vou medir em U. Se for muitas moléculas, muitos átomos, eu falo de massa molar e eu vou medir em gramas. Para substâncias, como foi para a água, a massa molecular e a massa molar são numericamente iguais. São aqueles dois valores, 18 U, massa molecular, e 18 gramas, massa molar. Só as unidades que são diferentes. Ou seja, não preciso fazer aquele monte de conta toda hora. Na prática, os números são os mesmos, mas eu troco as unidades. Quando eu estou falando de massa de coisas microscópicas, eu uso U. Quando eu estou falando de coisas macroscópicas, muitas moléculas, muita coisa, eu já não vou usar U, eu vou usar grama. Só para concluir,
Se as substâncias são iônicas, a gente não pode chamar de massa molecular, porque não tem molécula de sal, por exemplo, a gente chama de massa da fórmula ou massa fórmula. Um exemplo, se eu estivesse falando de sal de cozinha, eu teria NaCl. Isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um composto iônico. E aí, eu não chamo, vou pegar as massas. Eu pegaria 23 para o sódio, mais 35,5 para o cloro. Então, a massa dele seria 58,5 U. Então, olha só, eu não vou chamar isso aqui de massa da molécula. Eu costumo usar a expressão fórmula, porque é uma substância iônica. Se fosse covalente, eu falaria molécula. Na prática, gente, é a mesma coisa, é só para dar nomes diferentes. Para os metais ou gases nobres, lembrando que gás nobre não faz ligação química, então o átomo fica sozinho. E nos metais, o átomo faz ligação metálica. Ele não está sozinho, mas a quantidade é tão grande de átomos que eu não represento com números. Então, quando eu coloco assim, ó, uma barra de ouro, então eu escrevo ouro sólido. Não estou falando um átomo de ouro, eu estou falando de muitos, fazendo ligação do tipo metálica, e eu não consigo contar. Então, eu escrevo que o metal está sólido, eu já indico que tem muitos átomos. É a mesma coisa, ferro sólido, certo? Como é que eu calculo a massa disso aqui? Calculo não, né? Onde eu acho? Na tabela. Se eu tiver 1 mol de ferro, eu tenho 56 gramas. Então, massa molar do ferro, 56 gramas por mol. Se for um átomo sozinho, é 56 também, só que aí é 56U. Dois exemplos, um com sódio, ó, a massa atômica do sódio é 23 gramas por mol. Cada mol de sódio tem 23 gramas. A massa atômica é 23U. Então, voltando, massa atômica em U, massa molar em gramas, ou, para complementar, grama por mol. E o gás nobre hélio, que também não forma molécula, né? É só pegar a massa do átomo lá na tabela periódica. Um átomo de hélio tem massa 4U. Ah, e se eu tiver muitos átomos? Se eu tiver 1 mol de átomos, então também vai pesar 4, só que 4 gramas. Continuando com os nossos exemplos, vamos fazer mais relações. Quero saber quantas moléculas de água tem em uma gota de água, considerando que a massa da gota é 0,05 gramas. Vamos resolver isso usando tudo que a gente sabe até agora. Primeiro, eu preciso escrever a massa da molécula de água. Isso é importante, né? Como que é a molécula de água? H2O. Então, eu tenho para o hidrogênio massa 1 vezes 2 e para o oxigênio massa 16. Juntando tudo, 18U. Isso aqui é a massa molecular da água. Agora, vamos transformar isso nas coisas que nos interessam. Eu quero saber quantas moléculas de água existem numa gota de água. Bom, vamos escrever aquela relação que é o seguinte. Quando eu tenho 1 mol de água, vou fazer mais completinho. Quando eu tenho 1 mol de moléculas, porque a água é uma molécula, de moléculas de água, eu tenho um total de 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Só que, como eu estou falando de água, eu consigo fazer um cálculo e saber quanto pesa, qual é a massa de 1 mol de água. Uma molécula de água tem 18U. 1 mol de molécula de água também tem 18, só que gramas. Olha só, eu sei que em 18 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. E o exercício quer saber, se eu tiver 0,05 gramas, quantas moléculas eu vou ter? Para 0,05 gramas, qual vai ser a quantidade de moléculas? X, e eu tenho uma regra de 3 aqui, ó, uma proporcionalidade. 6 vezes 10 a 23 moléculas tem 18 gramas, X moléculas tem 0,05 gramas. Regra de 3, multiplique em cruz, vou fazer a conta na calculadora, só vou montar aqui, ó, vezes 0,05, a resposta vai sair em gramas,
em moléculas, desculpa, porque grama vai cancelar com grama aqui. E eu vou ter, deixa eu colocar aqui, 18. Então, 6 vezes 10 é 23, vezes 0,05 dividido por 18. Vai dar um total de 1,7, arredondando, vezes 10 a 21 moléculas de água. Olha só, numa gotinha piquititinha de água, menos de, nossa, não chega a meio grama, tem uma quantidade de moléculas quase que incontáveis. 1,7 vezes 10 a 21 moléculas em uma gota de água. Imagina quando a gente toma um copo de água, né, uma garrafinha, quantas moléculas de água a gente não está ingerindo. Para fazer as relações, como é que eu penso no nível atômico, onde eu estou usando U, e passo para o nível macroscópico, o nível que eu enxergo usando gramas. Tem um exemplo aqui, eu vou fazer uma explicação bem lenta, tá? Bem devagarinho. Eu vou pegar a fórmula química da substância, que representa o número atômico. A substância vai ser a água. Olha só, eu tenho uma bolinha vermelha, que representa o átomo de oxigênio, e duas brancas. Então, isso vai ser a molécula de água, H2O. Quando eu separo os átomos, o que eu tenho? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, são esses átomos que formam a molécula inicial. Qual é a massa dessas coisas, né? A massa da molécula de água é 18U, que é a soma dos 2 hidrogênios mais o oxigênio, que é 16. Então, é daí que veio esse 18U. E se eu tivesse, ao invés de uma molécula de água, se eu tivesse 1 mol? Se eu tivesse 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, qual seria a massa? A massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é equivalente a 1 mol de água, é igual a 18. Vou fazer já já. E quando o hidrogênio? Eu multiplico 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol, vezes os dois átomos. Então, eu vou chegar aqui para fazer 1 mol de água, eu preciso de 12 vezes 10 a 23. Gente, ó, isso aqui é como se fosse distributiva, né? Vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Então, olha só, 1 mol são 6 vezes 10 a 23, 2 mols, multipliquei por 2, 12 vezes 10 a 23. E para o oxigênio, mesma coisa. Um átomo tem 16 U's. 1 mol de átomos são 6 vezes 10 a 23 átomos e tem 2 mols. Quanto será isso em massa? Olha só, para a água, 18 gramas, então vamos por partes. Uma molécula de água, 18U. 1 mol de moléculas de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas, é 18, só que gramas. Tudo isso se repete para o hidrogênio, ó. Cada mol de hidrogênio tem um U. Para formar água, eu preciso de 2 átomos. Cada átomo de hidrogênio tem um U, preciso de 2 átomos. Multiplico por 6 vezes 10 a 23 para ter 1 mol vezes 2, 2 mols de hidrogênio. Qual que é a massa de 2 mols de hidrogênio? 2 gramas. E se eu quiser fazer esse mesmo raciocínio para o oxigênio? Um átomo sozinho de oxigênio tem 16 U. Mas se eu tiver 1 mol de oxigênios, eu vou ter 16 gramas. Numericamente, são valores iguais, mas representam quantidades diferentes, né? Um átomo eu nem consigo ver. 1 mol de átomos são 600 sextilhões de átomos e podem ser pesados, inclusive. No caso do oxigênio, 1 mol tem 16 gramas. Vamos fazer umas analogias para vocês entenderem quanto que é esse 1 mol. Por que eu estou falando que é um monte de coisa, que é bastante? Coloquei umas relações aqui engraçadas para vocês tentarem associar. 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23 coisas, é o equivalente a... Se um computador, né, começar a contar 1, 2, 3, 4, só que não na velocidade que eu estou contando, ele começa a contar 10 milhões de números por segundo. Então, o computador está contando lá. Ele levaria 2 bilhões de anos para contar 1 mol.
Então, ninguém conta um mol, porque vai morrer contando e não chegar nem próximo. Outra relação interessante. Se eu pegar um mol de bolinhas de tênis, 6 vezes 10 ou 23 bolinhas, e distribuir, espalhar na superfície da Terra, eu consigo cobrir a superfície terrestre com 16 quilômetros de altura, né? De bolinhas. Então, é muita bolinha. Vamos fazer um cálculo agora pensando na quantidade de habitantes da Terra. A gente está com aproximadamente 7,5 bilhões, 8 bilhões de habitantes. Se a gente distribuir 6 vezes 10 a 23 reais pelos habitantes do planeta, cada pessoa recebe uma quantia enorme de dinheiro. Cada pessoa ganha 100 milhões. Olha só, se eu pegasse um mol de reais e desse, né, distribuísse entre as pessoas do mundo, essas pessoas receberiam 100 milhões de reais por mês até se passar 1 milhão de anos. Então, se você fala para alguém que você quer um mol de dinheiro, você está falando numa quantidade que a população do planeta levaria 1 milhão de anos para gastar. Última relação aqui, louca, para vocês verem quanto que é a quantidade. Imagina uma pilha de papel, né? Um massinho lá de papel sulfite. Se eu tiver um mol de folhas, a pilha de papel teria uma altura de 300 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, enfim, é só para vocês terem uma noção de quanto é astronômico esse número. Então, nunca vamos pedir, nunca vai ter um exercício para contar moléculas. A gente faz relações de proporcionalidade. A gente aprendeu a relacionar a massa com a quantidade em mol. E aí a gente faz relações de proporção. Fazer conta mesmo, contar átomo, contar molécula para ver quantos mols tem, gente, possível, né? Vocês viram que um computador não daria conta, imagina uma pessoa. E para fechar, eu coloquei alguns exercícios e aí essa parte, quem quiser assistir, quem estiver interessado em resolver exercícios, veja com calma porque eu vou fazer passo a passo, tá bom? Depois isso vai ajudar na resolução dos outros exercícios. Então, vamos embora. Toda vez que for fazer exercício envolvendo massa atômica, massa molar, massa molecular, vocês vão precisar de tabela periódica. A tabela periódica vai trazer informações sobre a massa do átomo. Às vezes o exercício já dá uma quantidade ali, né? Já fala qual que é a massa de cada elemento, mas a tabela periódica é importante, aprender como é que consulta. Então, vamos lá, por partes. O número de átomos presentes. Então, a gente quer saber quantos átomos estão presentes nessas amostras. Eu tenho 3 amostrinhas. A primeira é uma amostra que tem alumínio. Antes de pegar os dados da questão, eu vou procurar o alumínio na tabela periódica. Se eu chegar na tabela e encontrar o alumínio lá, qualquer tabela de vocês vão encontrar com facilidade, ele é um metal, lá da família 13. O que vai aparecer? A massa atômica do alumínio é 27U. Então, a massa molar do alumínio é 27 gramas por mol. Então, vamos por partes. Ó. Se eu tenho 1 mol de alumínio, vamos lembrar quanto que é 1 mol? São 6 vezes 10 a 23 átomos. Toda vez que eu falo 1 mol, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. E eu consigo tirar essa informação da tabela. Eu sei que 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Agora é só fazer o cálculo. Em 5,4 gramas, qual é a quantidade de átomos? X. 5,4 gramas. Gente, é só multiplicar em cruz e resolver esse cálculo. Para não ficar demorando muito, é multiplicar 6 vezes 10 a 23 por 5,4 e dividir por 27. Eu vou chegar num cálculo igual a 1,2 vezes 10 a 23 átomos. Essa é a quantidade de átomos que eu tenho em 5 gramas de alumínio, aproximadamente. Agora, vou fazer a mesma coisa para o item B. Só que agora, gente, eu não estou mais falando de alumínio, agora eu estou falando de ouro. Então, essa relação que eu fiz para o alumínio não é mais a mesma. Vou na tabela periódica procurar o ouro, o símbolo é AU de aurum,
e a massa é 197. O que eu posso dizer, então? Que se eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro, ou seja, 1 mol de ouro, a quantidade em massa é igual a 197, dado da tabela periódica, 197 gramas. Se eu tenho uma amostrinha de 197 vezes 10 a menos 2 gramas, eu quero saber qual vai ser a quantidade. Quanto eu tenho em átomos? Regra de 3, multiplica. Essa é fácil para fazer na mão, porque vai cancelar, né, o 197 com 197, mas vou fazer aqui na calculadora. 6 vezes 10 é 23, vezes 197 vezes 10 a menos 2, tudo isso dividido por 197, que dá 6 vezes 10 a 21. Então, tem 6 vezes 10 elevado a 21 átomos de ouro nessa amostrinha. Vou colocar assim. E aí, gente, a letra C, acho que vocês já conseguem captar como é que resolve. Agora eu falo do sódio, então eu vou na tabela periódica, encontro o sódio, que é o Na, e a massa dele é 23. Então, eu posso dizer que 1 mol de sódio, 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio, tem uma massa de 23 gramas, está lá na tabela periódica. Para 9,2 vezes 10 ao quadrado gramas, qual vai ser a massa? Vou usar Z aqui, certo? Resolvendo a regra de 3, eu vou ter que Z é igual, vou fazer a conta, 6 vezes 10 é 23, vezes 9,2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 23. Dá 2,4 vezes 10 é 25 átomos. Então, olha só, na amostrinha aqui, átomos de sódio, eu vou ter uma quantidade imensa de átomos, mesmo que a massa seja pequenininha ali, né? De todas essas substâncias. Bom, o segundo exercício, gente, ele é uma continuação do primeiro, com os mesmos valores, mas a pergunta agora é diferente. Eu não quero mais saber quantos átomos eu tenho, eu quero saber qual é a quantidade de matéria em mol. E a resposta ela é equivalente, mas com outros valores. Então, eu vou mostrar como é que funciona. Agora, ao invés de usar aqui 6 vezes 10 a 23 átomos são 27 gramas, que são o valor que eu peguei na tabela periódica, eu vou dizer que 1 mol de alumínio tem 27 gramas. É equivalente. Se eu tenho 5,4 gramas, eu quero saber quantos mols eu tenho aqui. Então, X vai ser, vou fazer a regra de 3, 5,4 vezes 1 dividido por 27. Então, eu tenho 0,2 mol. Mol é a unidade para a quantidade de matéria. Mol é a nossa dúzia. Item B. Agora para o ouro. Eu tenho que 1 mol de ouro tem uma massa de 197 gramas, dado da tabela periódica, e se eu tiver 197 vezes 10 a menos 2 gramas, qual vai ser a quantidade em mol? Vou calcular. Quantidade em mol, regra de 3, multiplica em cruz, 197 vai cancelar com 197, e eu vou ter 0,01 mol, ou 10 a menos 2, que é a mesma coisa. Item C. Agora, para sódio. Eu sei que 1 mol de sódio, lá na tabela periódica, eu consigo tirar essa informação, 23 gramas. Se eu tenho uma amostrinha com 9,2 vezes 10 ao quadrado gramas de sódio, eu quero saber qual vai ser a quantidade de matéria, quantos mols eu tenho. Regra de 3, multiplico 9,2 vezes 10 ao quadrado, tudo isso vezes 1, dividido por 23. Dá 40. Então, tem 40 mol
de sódio, a gente fala 40 mols, mas escreve 40 mol, que é a unidade, né? Lembrando, é igual quando eu falo metros. Eu tenho 30 metros, mas eu uso o símbolo 30M, eu não coloco o ms no final. Agora nós vamos fazer um exemplo usando um balão de aniversário. Aqueles balões de gás que são preenchidos com gás hélio, eu tenho um exemplo em que o balão tem 8 gramas, 0,8 gramas de gás, e eu quero saber quantos mols de gás tem lá dentro e quantos átomos de hélio tem lá dentro. Lembrando que hélio é um gás nobre, então não forma molécula, né? Fica o átomo isoladinho lá. Então, vamos resolver. Primeiro caso, item A. Quanto é 0,8 gramas em mol? Vou na tabela periódica pegar quanto é a massa molar do hélio. 1 mol de hélio, que é o gás nobre, tem massa 4 gramas. Se eu tenho 0,8 gramas, x, vou descobrir quantos mols eu tenho, que é 0,8 vezes 1 dividido por 4. Ou seja, no balão de aniversário tem, no balão, né, cheio de hélio, 0,2 mols de hélio. Letra B. Eu quero saber, e essa quantidade 0,8 equivale a quanto em átomos? Bom, ao invés de usar mol, eu vou usar átomo agora. Eu sei que 6 vezes 10 a 23 átomos é a mesma coisa que 1 mol. Átomos de hélio. E eu sei que 1 mol de hélio tem 4 gramas, porque eu peguei na tabela periódica essa informação. Se o meu balão tem 0,8 gramas, a quantidade de átomos é x. E aí é só fazer a regra de 3. Eu não quero usar x para não usar a mesma letra. Vou usar y. Então, y aqui, multiplique em cruz, 6 vezes 10 é 23, vezes 0,8, dividido por 4. Eu tenho 1,2 vezes 10 a 23 átomos. Resposta em átomo, porque a pergunta era em átomo. Ou seja, só para dar uma concluída, olha só. Eu estou dizendo que 0,8 gramas de hélio é o equivalente à mesma coisa que 0,2 mol, que é a mesma coisa que eu contar 1,2 vezes 10 a 23 átomos. Então, são informações equivalentes. Continuando, o item 4, né, o exercício 4, ele traz uma pergunta que é a seguinte. Numa palha de aço, né, ela é constituída praticamente só de ferro, estou falando de algo parecido com bombril. Num pedaço de palha de aço de 0,15 mol de ferro, qual vai ser a massa disso? Se eu tiver um pedacinho lá de palha de aço com 0,15 mol de ferro, quanto isso pesa, né? Qual que é a massa disso aí? Eu vou consultar a tabela periódica, agora encontrar o átomo de ferro. E aí eu vou ter essa relação, gente, que 1 mol de ferro, então ferro é átomo porque é metal, 1 mol de átomos de ferro tem uma massa de 56 gramas que eu peguei na tabela. Quantos átomos tem aqui? 6 vezes 10 a 23. Então, eu estou fazendo uma relação completa aqui, ó, que 1 mol de ferro tem 56 gramas, são 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. O meu exercício quer saber se eu tiver 0,15 mols de ferro, mols de átomos de ferro, qual será a massa? X. Gente, a regra de 3 está aqui. 1 mol está para 56 gramas, assim como 0,15 mol está para X. Esse trecho aqui, ó, é como se não servisse para nada, porque a pergunta não é sobre átomos, é sobre mol. A pergunta direciona o cálculo que eu vou fazer. Então, vou resolver a regra de 3 aqui, ó. 1 mol vezes X, 0,15 mol vezes 56. Então, 0,15 vezes 56, dividido por 1, 8,4 gramas de ferro. Então, ó, 0,15 mol de ferro é a mesma coisa que 8,4. Se eu coloco 8,4 gramas de ferro numa balança, eu posso dizer que ali tem 0,15 mol.
E aqui, o último pedacinho, os últimos exemplos. Qual a massa de metal que contém a mesma quantidade em mols de átomos existente, né, em 19,7 gramas de ouro? É difícil de interpretar isso que ele está querendo dizer, então eu vou repetir. Ele quer saber o seguinte: se eu pegar uma massa de prata que tem a mesma quantidade em mols de átomos de ouro, qual vai ser a massa? Quanto vai pesar isso? Então, eu preciso fazer esse raciocínio. Eu preciso descobrir quantos átomos tem aqui, nessa quantidade de ouro, e depois pegar essa quantidade de átomos calculadas como se fosse prata e descobrir quanto pesa. Por partes. Vamos pensar primeiro no ouro. Eu sei que 1 mol de ouro, vou chamar aqui de AU, tem massa 197 gramas, que eu vou pegar na tabela periódica. Aí o exercício diz que eu tenho 19,7 gramas de ouro. Eu quero saber qual é a quantidade disso aqui em mol. Vou resolver essa regrinha de 3 e eu vou chegar à conclusão que tem 0,1 mol. Só resolver. Vai cancelar grama com grama. Então, olha só. Essa é a quantidade em mol de átomos de ouro. Se eu tivesse essa mesma quantidade, 0,1 mol de átomos, só que de prata, quanto será que isso pesaria? Então, eu vou lá, vou procurar a massa da prata na tabela. 1 mol de prata, prata é Ag, tem 108 gramas. 1 mol tem 108 gramas. Mas se eu tiver a mesma quantidade da amostra de ouro, que é 0,1 mol, qual será a massa de prata que eu vou obter? Multiplique em cruz, faz a regrinha de 3, vocês vão chegar aqui, 10,8 gramas de prata. O que está dizendo nesse exercício? Que 1 mol de prata pesa só 10 gramas. 0,1 mol de prata pesa só 10 gramas. E 0,1 mol de ouro pesa 19,7. Por quê? São materiais diferentes, são átomos diferentes. É a mesma coisa. Eu posso falar assim, olha, uma dúzia de maçãs, 10 maçãs, vou pegar 10 para dar número redondo. 10 maçãs lá daquele exemplo lá atrás, teriam 150 gramas vezes 10, certo? Então, ia ter 1.500 gramas, 1,5 kg. Agora, se eu fizer essa mesma relação para 10 mais 10 caminhões, eu tenho uma massa muito maior, embora eu tenha 10 objetos. Essa é a relação. A massa do objeto varia, então a quantidade em mol desse objeto ali multiplicado pela massa também varia. Último caso. Há mais átomos em 5 gramas de crômio ou em 15 gramas de ouro. Por que eu coloquei esse exercício? Porque, intuitivamente, a gente vai olhar para essas coisas e vai pensar, em 15 gramas, óbvio que tem mais átomos do que em 5 gramas. Só que são materiais diferentes e a gente precisa fazer um comparativo. Para fazer isso, a gente vai na tabela e vai fazer o seguinte. Se eu tiver 1 mol de cromo, eu tenho quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu estou supondo que eu tenho 1 mol de crômio. Crômio é Cr. E na tabela periódica, a massa dele é 52. Então, 1 mol de crômio tem 52 gramas. Para 5 gramas, quantos átomos eu vou ter? Vou resolver essa conta. 6 vezes 10 é 23, vezes 5, dividido por 52. Multiplica tudo, a gente chega em 5,8 aproximadamente. 5,8 vezes 10 a 22 átomos. Então, essa é a quantidade de átomos de crômio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para os átomos de chumbo. Na tabela periódica, quanto será que pesa 1 mol de chumbo? Então, 6 vezes 10 a 23 átomos de chumbo. O chumbo tem Pb como símbolo. E a massa é 207. 207 gramas. Para 15 gramas que o exercício me deu, quantos átomos eu tenho?
regra de 3, 6 vezes 10 é 23, vezes 15, dividido por 207, que dá 4,3 aproximadamente, vezes 10 a 22 átomos de chumbo. Eu acho que agora respondi. Olha só, em 15 gramas de chumbo, tem 4,3 vezes 10 a 22 átomos. Em menos, né, em 5 gramas de crômio, eu tenho 5,8 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, onde a massa está sendo menor, eu tenho uma quantidade de átomos maior. Por que isso aconteceu? Porque tem uma diferença bem grande entre as massas do átomo de crômio e dos átomos de chumbo. São bem diferentes. Ó, a massa molar do crômio é 52, a do chumbo é 207. Então, é por conta da diferença entre as massas dos átomos que a amostra com menor massa tem mais átomos. E acabou. Gente, isso não é fácil, não é intuitivo, tem que pensar muito e eu aconselho que vocês assistam essa aula mais de uma vez, principalmente a parte de resolução dos exercícios. Eu estou disponível para ajudar, eu fiz uma lista de exercícios com gabarito e eu espero que vocês tentem, porque essa matéria ela é essencial para o entendimento de muitas coisas em química. Essa grandeza, mol, ela vai acompanhar a gente agora até o final do curso, até o final do terceiro ano. Então, não entendeu? Ficou com dúvida? Eu tenho certeza que alguma dúvida vai surgir. Anota, eu explico de novo e a gente discute, tá? É isso, bons estudos. E, para finalizar, não tem tarefa para entregar essa semana. É só resolver e tirar dúvida que a tarefa semanal, né, da quarta semana é que vai ser para contabilizar a nota, ok? Beijo!